Então, acho que a gente pode começar com Orando, né? uma oração, Isso, exatamente. muito importante. Posso orar? Amém. Senhor Deus, nós te louvamos pelo teu amor, porque o Senhor é bom e fiel, porque a cada dia o Senhor nos mostra a tua bondade e a tua fidelidade, mesmo que nós somos falhos e não merecemos o teu amor, mas o Senhor é bom e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu esse momento para que nós possamos refletir, Senhor, mais sobre a tua palavra. Que o Senhor nos ajude para que isso possa mudar a nossa mentalidade e a nossa forma de agir também. Em nome de Jesus, amém. 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 Ai, Amém. Deus. Bom, gente, a gente vai começar uma sequência de aulas, se Deus quiser, né? A gente vai falar um pouco sobre a Bíblia. De uma forma um pouco mais ampla, eu acho que assim, o que a gente espera seja tanto uma motivação para que a gente não só se sinta na obrigação, né, digamos assim, ou com compromisso de estudar a Bíblia, né, de ler a Bíblia, Sim, mas que a gente entenda por que ela é tão importante pra gente. verdade. E isso vai servir, eu acredito, né? A gente espera que sirva tanto Sim. pessoalmente pra gente, como também para que Amém. a gente possa levar esse conhecimento adiante. Eu acho que são Amém. coisas que são bem úteis É assim pra verdade. gente. E então, em suma, né? Eu acho que é isso aí. Talvez a gente vai falar umas 3 ou 4 aulas Sim, sobre isso. A gente ainda uma tá. série, seria É uma uma série série. bem longa, mas. Não percam os episódios. Exatamente. E é tão importante isso, porque tudo que a gente aprende, né, e tudo que a gente também ensina é baseado na Bíblia, né? Não tem jeito. Então, todos os ensinos essenciais, né, tudo que a gente acredita vem da Bíblia. Está escrito na Bíblia e talvez se foi sintetizado em algum momento da história, ou mesmo pela gente, né? A fonte original é a Bíblia. Então, e uma parte do que a gente vai ver também, não hoje, mas em próximas aulas também é isso, né? Que todo o ensino que a gente tem relacionado à salvação e tudo mais vem da Bíblia, né? Então, por isso que é algo tão essencial e tão importante, né? A gente constrói todo o nosso conhecimento como cristão a partir da Bíblia. Então, Bom, para a gente ter uma introdução, né, ao tema, a gente gostaria que os irmãos pensassem sobre essas perguntas, né? Primeiro, qual é o propósito do ser humano? É a primeira pergunta. E as outras elas vão derivar assim dela, né? De onde viemos? Para onde vamos? Então, qual é o propósito do ser humano? De onde nós viemos? E para onde vamos? São essas as três perguntas que vão ali orientar toda a nossa discussão. e não só isso, né? Aham. São perguntas que estão dentro do ser humano Exato. desde sempre, né? Ah, todo homem, todo ser humano, né? Mais cedo ou mais tarde acaba fazendo esse tipo de pergunta e para refletir, ué, por que eu tô aqui, né? Exatamente. E o ser humano tem esse buraco, né? Dentro dele, essa incógnita, esse ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, né? Vocês estão vendo 3 pontinhos aqui, né? São as perguntinhas que realmente ficam na gente. E muitas pessoas, né, vivem a vida inteira com essas perguntas, né? Mas onde será que nós podemos respondê-las, né? Amém. Onde procurar as respostas? Olha só, gente. Onde procurar as respostas? Olha lá, você viu o balãozinho subindo ali? Onde? Onde? Vamos ver. É engraçado porque ontem o pastor ele deu uma pequena adiantada sobre algo que a gente ia comentar hoje.
Nossa, A primeira fiquei coisa, né? impressionada por sinal também. A primeira, o primeiro lugar, né? O primeiro ambiente que a gente poderia investigar e que os homens costumam procurar é na natureza, né? Ah, é. Então, a gente tem aí os cientistas, os pesquisadores que procuram de forma bem racional, né, bem É. estruturada, É. como que as coisas funcionam para tentar Exatamente. encontrar uma origem, né, um ponto inicial. É. Ou as pessoas às vezes simplesmente olham, né, a beleza. E a gente queria trazer esse texto de Romanos que o pastor citou ontem. Exatamente. Alguém poderia ler esse trecho de Romanos, capítulo 1, versículo 20? Por favor? Eu vou ler aqui, tá? Tá certo. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de formas que tais homens são indesculpáveis. O Paulo ele está ele vai apresentando, né? Ele está falando sobre como todos os seres humanos eles são indesculpáveis diante de Deus, né? Mas o ponto principal aqui a... É. só uma coisa, obrigado, irmão. Né? Paulo ele está apresentando, né? Como todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, e é exatamente por causa disso. A gente consegue ver pela natureza que Deus existe. Que foi algo que o pastor citou ontem na pregação, né? É. A gente olha para a natureza, olha para a beleza da criação, para a grandiosidade de tudo aquilo que a gente vê. E mesmo para o ser humano, né? Para a grandiosidade do ser humano, do corpo humano, de como as coisas funcionam dentro da gente. Também, assim, né? Tudo certinho. E a gente consegue ver. Deus existe. É. É. Mas o que mais que daria para fazer além disso, né? A É. natureza não consegue passar muito mais informações além disso. Verdade. Dentro de nós? Será que isso vem dentro de nós? Eu peço pros irmãos, né, para alguém, abrir em 1 Coríntios 1, 21. Por gentileza, né? 1 Coríntios 1, 21. Não, acho que... Quer que lê? Alguém poderia ler? Se a pastora, se a alguém senhora pode ler, por puder ler, por favor? favor. Isso aí. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Amém. Glória a Deus. Então, gente, será que é dentro de nós? Bom, aqui a gente pode ver que o mundo, né, a humanidade não conseguiu ter acesso ao Senhor, né, pela sabedoria humana. É algo que vai além do entendimento humano, né? Por mais que você faça ali essa busca, né, dentro de nós mesmos, a reflexão ali de você meditar, você não consegue encontrar essas respostas, porque é algo mais além. Pronto. Amém. E aí as perguntas continuam. Enquanto a gente olhar, né, É, para as coisas naturais, as perguntas continuam. é, é, A questão, né, é que
a gente já viu Aham. que, pelo menos pela natureza, a gente consegue entender que sim, Deus existe. É, exato. É, a gente consegue ver além disso, né? Daí É. precisa já de uma revelação, né? Aham. Ainda que, na verdade, dê pra ver pela natureza que Deus existe e que Deus pelo menos criou algo bom, né? É, exatamente. Mas a gente consegue ver que Deus é bom, né? E daí já precisa da revelação dele, né? Exatamente. Então, alguém poderia ver ali em Hebreus 11:6, abrir em Hebreus 11:6 pra gente ver o que está escrito lá, Isso. por favor? É. Hebreus 11:6. Isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Amém. Amém? Amém? Ai, obrigada, irmão. Amém. Então, a gente vê que Deus existe. A gente precisa, claro, para buscar Deus, acreditar que Ele existe. É. Mas a gente ainda tem uma segunda esperança, né? Uma esperança além, que é Deus é bom, Ele recompensa quem o busca. Amém. Aí a gente pode ir mais longe ainda, né? Deus, Ele é um ser racional, um ser inteligente, É. um ser que pensa. E Ele fez a gente racional a ponto da gente ter perguntas internas. É. A ponto da gente conseguir olhar para a natureza, olhar para a gente mesmo e falar: tem alguma questão aí, tem algum. ó, algo falta, É, alguns pontos ali que precisa de resposta. precisam de resposta. E aí a É. gente queria que mais alguém pudesse abrir aqui no livro de Jó, no capítulo 37, por favor, versículo 16. É. Posso ler? Ah, Pode sim, senhor, por sim. favor. 17:36. Não, é Você Não, não, é 37, 37, isso é. 37 e 37, 16. Isso, é. versículo 16. É, Você isso. sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento. Amém. Obrigada, tio. Nada, irmão. Aqui, no caso, é o Eliu falando, né? Ele É. está descrevendo a grandiosidade da criação e ele fala: Deus tem perfeito conhecimento. Então, sim, Deus ele é o criador, né? É. Ele é o criador, inclusive, É. da sabedoria, do conhecimento, da É. inteligência. É. E por fim, Deus se comunica. É. E ele nos fez seres relacionais, seres que se relacionam, que se É. comunicam entre si e que buscam essa Amém. comunicação. Sim. Aí temos mais dois versículozinhos aí para ler de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Alguém poderia ler, por favor? Eu vou ler. Hebreus 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos
por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada. Forte, né? É. Esse texto é maravilhoso. Mas aqui, para nossa aula, né, a gente consegue ver claramente como Deus, ao longo da história, falou com os seres humanos. É. Se revelou, né, e falou com o seu povo, mais especificamente, né, É verdade. por meio dos profetas e depois por meio do Filho, né, a É. revelação principal de Deus. Exatamente. Então a gente vê que Deus ele se revela de forma pessoal a cada um de nós, né? De uma forma única ali, né? E é como montar um quebra-cabeças. Então, imagine, por favor, né? Um quebra-cabeça. Assim, né? Então, a nossa vida é mais ou menos assim, né? É um quebra-cabeça. E nós conseguimos informações dele, né? Aqui e ali. Consegue uma coisa, junta uma coisa ou outra, mas a gente não tem ali uma noção da onde que vai chegar ali o negócio, né? Externamente, a gente consegue essas informações pela natureza. A natureza nos dá também informações, como a gente viu, de coisas ali. A gente contempla, a gente fala, nossa, que linda, olha só, realmente não foi uma explosão cósmica, não foi a evolução que juntou ali uma amebinha e de repente foi surgindo tudo ali, né? É muito complexo para ser isso. Internamente a gente também consegue algumas coisas, né? A gente também tem uma noção de moral, de ética, né? Ninguém sai matando ninguém assim, bom, né? A gente sabe ali como viver em sociedade, tá? Alguma coisa ali ou outra, né? Mas tem um porém, que foi aquilo lá que eu havia dito, né? Que por mais que a gente consiga ter informações aqui ou ali, como vocês podem ver nessa imagem, né? A gente até consegue formar algumas peças ali, juntar algumas peças. Mas será que a gente tem ali o entendimento de tudo ali, de como realmente é, né? A informação completa a gente só consegue quando o quebra-cabeças é completo, né? Porque nós não sabemos, né? A nossa vida é assim, né? A gente não tem a noção exata ali das coisas. Ainda, né, pensando, né, e tendo ali como referência o exemplo do quebra-cabeças, daria para saber o formato final sem que o autor nos falasse? Então, ali, sem o modelinho, né, por exemplo, ali pensando num brinquedo ali, né, sem que tivesse a fotinha ali de exemplo, ou por fim, alguma coisa que nos mostrasse, que nos levasse a isso? Então, será que dá para saber o formato final sem que o autor nos falasse? Seria possível montar o quebra-cabeça sem essa informação? Somente da nossa mente? Somente das nossas experiências de vida? Né? O pastor Silas está falando que não. Está fazendo assim com a mãozinha que não. Gente, para a aula ficar um pouco mais, né, assim, né? Não, nem precisa. Tá bom. Não precisa, mas quem quiser fazer, pode fazer. E se fosse um quebra-cabeça maior, com mais peças? A gente pensou ali num quebra-cabeça de, sei lá, 100 peças, cento e poucas peças, mas e se fosse um de 300, de 400, de 500, 600
1 milhão de peças igual a nossa vida. E maior ainda. Será que a gente conseguiria resolver? Então, gente, o que a gente conclui? Que a Bíblia, ela é a revelação especial e pessoal de Deus para que a gente consiga montar o quebra-cabeça da nossa vida, para que as peças realmente façam sentido e seja maior do que ali as experiências que a gente viveu, aquilo que a gente contemplou na natureza, aquilo que a gente viu, é muito mais. E a gente só consegue fazer com que realmente haja um sentido na nossa vida, né? Com a Bíblia. Porque ela realmente vai mostrar o que falta na nossa vida, nos buraquinhos que não podem ser preenchidos de forma alguma com nada daquilo que nós falamos, né? Então a gente vê que a Bíblia é a revelação especial e pessoal de Deus. Então, E daí com a Bíblia, né, a gente passa a compreender melhor, primeiro, o sentido da vida. Porque, não passou ali, pronto, agora passou. A gente passa a compreender melhor, primeiramente, o sentido da vida, porque a gente passa a entender o Evangelho, a gente entende que o homem foi criado, né, na verdade, que toda a criação foi feita por Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Houve uma queda, as coisas desandaram, mas Deus interage e intervém para a salvação do homem, para a salvação do ser humano. Então a gente passa a entender melhor o sentido da vida, que é glorificar Deus. A gente passa a deixar de olhar só para as nossas coisas aqui da terra, seja para a natureza, né, para a parte externa da gente, seja para a parte interna, né, para a gente tentar se olhar. Tem muita gente que fala, né, não, a gente tem que se entender. De fato, é bom, mas a gente não vai conseguir responder todas as perguntas da vida só olhando para dentro, e também não vai conseguir responder todas as perguntas da vida olhando só para fora. E nem juntando as duas coisas. Exatamente. Não é por filosofia, não é por ciência, mas é somente pela revelação do Senhor. Amém. E por fim, né? Como... Opa, ele não está gostando, vai, vamos deixar assim. Como viver a vida. Então não é apenas essa noção, né, de por que a gente está aqui, mas o como viver a vida. E aqui a gente queria destacar duas coisas, né? Sim. Primeiro, o alimento espiritual. A Bíblia, assim como a gente precisa comer diariamente, né? Fazer as refeições lá, sei lá, um café da manhã, um almoço, uma janta, daí tem gente que faz o lanchinho e tal. Assim como a gente precisa comer fisicamente para o nosso corpo não morrer, a gente precisa da Bíblia, o nosso alimento espiritual, para que o nosso espírito não morra, né? Para que a gente internamente, espiritualmente não morra. E também para a santificação. Porque não tem como a gente conhecer mais a Deus e saber o que agrada a Ele por outro caminho ou em outro lugar que não seja a Bíblia. E essas informações, o Evangelho, o alimento espiritual e a santificação, não tem como procurar na natureza. A natureza não vai conceder isso pra gente, ainda que ela fale que Deus existe. Sim. Mas a gente não consegue nem nada, nenhuma noção do Evangelho, da salvação de Deus para nós, nem o alimento espiritual e nem a santificação por outro lugar que não seja a Bíblia. E também não adianta a gente olhar para nós mesmos. É verdade. Não adianta a gente querer buscar, ter uma ideia e tal. Não, o alimento vem de fora, né? Amém. Amém. E a santificação também, porque não é a gente que vai falar o que é bom para Deus, mas é Deus que vai falar o que é bom para Ele. Exatamente, exatamente. O que é bom que a gente faça para Ele. Né? Exatamente. Então, em vez de dúvidas como aquelas que a gente tinha falado, né? Para onde que a gente vai, de onde que a gente vem, qual o propósito, Exatamente. a gente tem uma fé mais sólida por meio da Bíblia, que é a revelação pessoal de Deus pra gente. A gente tem certeza, né? Exatamente. Glória a Deus. Como essa revelação especial e pessoal de Deus deve ser? Como ela deve ser? Tá, aqui vamos lá. Gostaria que os irmãos interagissem um pouco. A gente tem um pouquinho de tempo ainda, vai ter Isso. alguns slides pela frente, mas
Que características que vocês acham, irmãos, que a Bíblia tem que ter, ou que essa revelação de Deus tá? Não vamos pensar na Bíblia, né? É. Mas vamos lá. Deus precisa se revelar, ou Deus quer se revelar, e a gente precisa dessa revelação de Deus. Aham. Como essa revelação de Deus precisa ser? Tá, isso daí é uma pergunta difícil. Alguém tem algum palpite, alguma sugestão? Ah, sei lá, por exemplo, eu vou dar uma sugestão aqui. Eu acho que a Bíblia, vamos lá, Deus é Deus. Uhum. Então, para Deus ser Deus, ele não pode errar. Então, a Bíblia, de alguma forma, ela também tem que ser confiável. É. Eu tenho que ler a Bíblia e entender que ela fala uma verdade. É. Ou tenho que ter essa revelação de Deus e eu tenho que acreditar que aquilo é uma realidade, é algo Sim, real. sim. É algo que eu posso confiar. Sim, fato. Bom, Alguém tem mais alguma ideia, alguma sugestão? Isso daí é bom, vale a pena até é pensar um legal. pouquinho. É. Bom, Deus ele é espírito. Uhum. E para a gente estar tendo essa revelação, essa comunhão com Deus, somente oração, né? E a gente tem que estar no espírito para estar, eu digo assim, oração, né? Oração. Uhum. Uma oração pessoal. Cada um vai buscar a sua comunhão com Cristo, né? E aí sim, lendo a palavra de Deus, ele vai revelar para nós aquilo que nós estamos passando a buscar, né? E passando a necessidade, né? Tendo a necessidade, né? Amém. Amém. Esse ponto é um ponto que a gente vai comentar também. Não tanto em detalhes essa aula, né? Mas numa próxima com certeza. Sim, sim. Alguém tem mais alguma sugestão? Gostaria de compartilhar alguma coisa, alguma ideia? Eu não sei o que seria isso, porque a pergunta é um pouquinho difícil. Através dos milagres, seria isso? Sim, pode ser. Uhum. Pode ser. Sim. Eu acho que talvez a gente possa pensar um pouquinho assim. Por exemplo, quando a gente sei lá, comprar um determinado objeto, a gente quer que esse objeto tenha as características tal, né? Então a gente quer saber aqui quais são as características que a revelação especial e pessoal de Deus deve ser. Então, como que a gente poderia pensar para a gente identificar aquilo como uma revelação especial e pessoal de Deus? Quais as características Isso, legal. para a gente identificar? Eu tenho várias coisas aqui. Eu tenho várias, vamos supor assim, revelações. Várias coisas ali. E como que eu vou identificar aquilo? Acho que é mais ou menos isso a nossa pergunta. O Stefano tinha falado, né, na questão que a revelação de Deus, especial e pessoal de Deus, ela não pode errar. Ela Ela precisa não ser erra. confiável. Ela precisa ser confiável. Então, qual a característica mais que a gente pode pensar nessa questão ali da revelação de Deus para nós? Bom, Deus, ele é eterno, então ele não pode mudar. Então, a revelação de Deus, ela não pode passar com o tempo, ela tem que ser eterna, tal como ele. Então, sim, eu acho que uma coisa que a gente pode colocar é que sim, a palavra de Deus precisa ser atemporal, né? Precisa ser eterna. Exatamente. Ela Sim. não pode mudar, não pode ser uma coisa hoje e outra coisa amanhã.
E ela tem que ser totalmente aplicável também, né? É, A cada momento, a cada tempo. Então a gente vê isso no mundo, na natureza, nas árvores, nos bichos, em nós mesmos, porque a gente morre um, nasce dois. Sim, só que Nunca acaba. sim, porque a gente individualmente passa, né? A gente é finito. Mas É, aquilo que Deus cria, enquanto o mundo existir, vai existir, apesar de que em algum momento acaba, né? é, Mas a palavra de Deus permanece eternamente. é verdade. Ela, inclusive para a eternidade. É, Inclusive pra eternidade. é. E aquilo que foi ensinado, né, o que foi revelado há 2, 3 mil anos atrás, continua sendo tão útil para a gente como era antigamente. E daí vem uma outra parte, né? é, Se era útil antigamente e continua sendo útil agora, só é útil agora porque chegou até a gente. é, é, Então, de certa forma, essa revelação de Deus precisa passar de geração para geração. Ela precisa ser comunicável. é. Ou transmissível, como eu tinha colocado Ai, antes. não, transmissível é muito A bom. palavra que eu tinha sugerido era transmissível, e a Carol falou: não, não, isso daí parece doença. Então, preferimos usar comunicável aí. Muito melhor. Além de ser comunicável, é, gente de todos os lugares do mundo, com É, todas as formações é, diferentes e línguas diferentes, inclusive exatamente. culturas diferentes, É, precisam ter acesso. exato. Então ela precisa ser acessível. É, Além de ser acessível, ela também precisa ser confiável, como eu já tinha falado antes. é, Então a gente já tem aí um monte de características, né? Essa revelação de Deus precisa ser atemporal, precisa ser comunicável, precisa ser acessível, precisa ser confiável. exatamente. Aí a gente tem mais coisa, né? Sim, A gente tinha visto, né, que o homem tem um buraco, né? Ele exatamente. fica com essas dúvidas, essas perguntas dentro dele, e a gente acredita que somente com a revelação de Deus essas dúvidas são sanadas e esse buraco é preenchido. Exatamente. Então, é necessário que essa revelação, é necessário, né, que essa revelação especial e pessoal de Deus seja suficiente para o homem. Exatamente. O homem não deve precisar de mais coisa para satisfazer esse buraco interno dele, essas dúvidas internas dele. Exatamente. Ah, E por fim, a, a Bíblia, né, a palavra de Deus, essa revelação de Deus, precisa ser compreensível, senão não adianta nada. Exatamente. Imagina Deus falar só por meio de mistérios e hieróglifos, um monte de tracinho assim na parede. A gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? A gente E ele fica não fala. é igual aquele rei lá, que viu aquelas letrinhas surgindo e falou, e aí? Ficou morrendo de medo, né? Oi? O pastor está citando o Mene Mene Tekel Exatamente. o texto de Daniel. O Daniel. Vocês podem, irmãos, se vocês quiserem história completa, leiam Daniel. Daniel, acho que Vocês vão 3 ou saber 4. tudo. 3 e 4. Não, acho que é o 4. Acho que é o 4. 4. O Stefano disse aqui que é o 4. Mas Mas é vocês chute. podem ver ali Daniel. Aí vocês vão saber a história toda, inclusive mais até. E vai ser uma benção. Então ela precisa ser compreensível. Ela precisa estar clara, né? Daniel, o quê, por favor? Eu vou conferir aqui, mano. Daniel. Ah, é 5. Daniel 5, Daniel gente. 5. Ó. Tá, obrigada. Bem, Amém. amei. Então, né, a gente chegou nessas características. A gente poderia colocar mais, né, claro. Sim. Mas a gente consegue imaginar aí que a Bíblia precisa ser atemporal, ela precisa ser comunicável para passar de geração em geração, ela precisa ser acessível para que gente de todo mundo consiga ter acesso
Sim. Essa revelação, ela precisa ser confiável, É. ela precisa ser suficiente e precisa ser compreensível. Exatamente. Então, Deus ele falou, né, como a gente viu no texto de Hebreus, ele falou de muitas formas e por muitas vezes por meio dos profetas, né, e depois ele falou por meio do Filho. Tudo aquilo que os profetas ouviram de Deus e que o próprio Filho de Deus, né, revelou, poderia ter sido passado, né, somente de geração em geração, somente por falar, né. Sim. A questão é que ia muito provavelmente se perder. Ou seria mais difícil, né, essa continuação. Claro, Deus pode fazer de todas as formas, mas ele escolheu fazer de uma outra forma, né, diferente. Então, de forma a atender essas 4 primeiras partes aí, a Bíblia sendo atemporal, comunicável, acessível e confiável, Deus quis que a Bíblia chegasse por meio de nós através de uma forma escrita. É. Então, com um texto, né, Isso. escrito ou com manuscritos, né, falando de forma mais bonitinha, a gente tem um texto que fica acessível, é confiável porque está escrito, então a gente consegue pegar o manuscrito mais antigo possível, é comunicável porque permanece por muito tempo e é atemporal porque Amém. também permanece por muito tempo. Assim. E daí, se não fosse assim, a gente pode pensar aí num exemplo. Nossa. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Eu já. Vocês sabem como que funciona? Acho que todo mundo sabe, eu não sei. Alguém nunca jogou, nunca viu alguém brincando quando era criança? Eu vejo até hoje meus netos brincar. A gente ensina. Bom, então, gente, é, a ilustração, né, que a gente mostra é basicamente essa brincadeira, né? Então, olha lá. O primeiro personagem ali, tá de azul, esse aqui, ó. Ele tá de azul, né? Aí ele fala as 5 primeiras letras do alfabeto, A, B, C, D, E. Aí o outro entende outra coisa aqui, ao invés de ele entender o C, ele entendeu o Z. Então, A, B, Z, D, E. Aí o outro vai falar para ele, vai falar de vermelho, né? Vai falar pro de amarelo. A, B, Z, D, E. Aí o de amarelo entendeu errado. Olha lá. Ele entendeu A, B, Z, em vez de D, ele entendeu o T e o E. E aí, né? Foi passando. Quando o último vai falar pro primeiro, ele entendeu uma coisa nada a ver. Ele entendeu V, D, Z, Q, B. E na verdade era A, B, C, D, E. Ou seja, tudo ali o que foi. As informações foram se perdendo com o passar do tempo. Por isso que é muito importante, né, que graças a Deus, que Deus inventou a escrita, né, fez com que as pessoas inventassem a escrita, colocou o desejo dos seres humanos, a capacidade deles fazerem isso, para que as informações da revelação especial e pessoal de Deus não se perdessem com o tempo. Porque o tempo ele traz essas distorções, né? Daquilo que a pessoa acha que é, e aí a pessoa vai colocar aquilo que ela acha. Por isso também, olha lá, que a Bíblia, a ideia da Bíblia continua a mesma, entendeu? Por conta disso, e é uma bênção do Senhor, para que não hajam essas distorções e cada um coloque ali o seu ponto de vista, porque como a gente já sabe, quem conta aumenta sempre um ponto, não é verdade? Ou letras, nesse caso, né? Bom, aí aqui é bom a gente destacar algumas coisas. Exato. A gente queria destacar 2 pontos principais. Sim. Primeiro, gente, não é problema algum fazer citação livre da Bíblia.
Porque a gente está pensando, não, então quer dizer que se Deus se preocupou, né, com cada detalhe da revelação, então a gente tem que citar exatamente lá como está lá. Não, a gente vai até ver no próximo ponto, né, Uhum. que a gente não vai citar lá na língua original, né, porque não faz sentido a gente ficar citando o texto em grego e hebraico antigo. Exatamente. A gente citando no português brasileiro e quanto mais próximo da nossa língua, melhor. Então, não é um problema fazer citação livre da Bíblia. Uhum. Né? Não é um problema a gente citar a ideia. E, inclusive, a gente vê isso na Bíblia. Eu queria trazer aqui 2 trechinhos. Deixa eu voltar. Não, nossa, não está querendo aparecer. Aqui, agora foi. Aí sim. O primeiro está em Mateus 17, que é o texto que citou o texto de Malaquias. Então, eu gostaria que um irmão lesse Mateus 17, de 10 a 11, e outro lesse, abrisse lá em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eu leio Mateus Ah, Isso. perfeito. Tio. Obrigado. Obrigada, tio. 17, 10, 10, 11. Isso. Os discípulos lhe perguntaram, então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Ótimo. Amém. E agora, alguém poderia ler esse de Malaquias 4, por favor? Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém. Então, vocês conseguem perceber, gente? A gente tem a profecia do Antigo Testamento ali em Malaquias, e a gente tem a citação de Jesus e dos discípulos, tá? Não estou falando de pouca pessoa, de pessoa assim que é mais ou menos não. Estou falando de Jesus e os discípulos. Uhum. Então, ok, a gente vai ter tempo. Beleza. Nem os discípulos e nem Jesus se preocuparam nesse momento em citar exatamente o que estava escrito lá em Malaquias. Jesus ele cita a ideia, né? Ele fala sobre Elias vir e restaurar todas as coisas. Uhum. Enquanto lá em Malaquias fala sobre Elias vir e fazer com que o coração dos pais se voltem para os filhos e dos filhos se voltem para os pais, que é a mesma coisa. Só que vocês percebem, as palavras são diferentes, mas a ideia permanece a mesma. Sim. Então, citar de forma livre a Bíblia não é um problema nenhum. Uhum. E a gente queria deixar isso bem claro. Bem assim, claro, né? exatamente. Então, quando a gente for conversar com outras pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em evangelismo, a gente pode e deve citar a Bíblia assim. A gente não precisa lá ter o cuidado de falar, ah, não, porque está escrito com essa vírgula, com esse ponto. Seria bom, né? Claro, se a gente puder falar direto também, não é um problema. Sim, sim. Mas não é problema a gente citar de forma livre. Exatamente. Ah, pera, alguma dúvida em relação a isso, gente? É isso. Acho que a gente pode prosseguir então. Acho que sim. Ah, sim. Versões diferentes que respeitem o original não são um problema. Então, nós temos várias versões diferentes da Bíblia. O que significa isso? Que elas vão mudar, né, basicamente, algumas palavras. Então, tem versões que às vezes tem umas palavras que já não são tão usuais, né? Aí, então, surgem novas versões para deixar ali a linguagem mais próxima daquilo que a gente fala no dia a dia, né? Que a língua vai mudando, né?
A língua muda, olha lá, gente, a língua muda, mas a palavra de Deus, a ideia do Senhor não muda. Por isso que as versões podem ser diferentes, mas se elas respeitarem o original, ou seja, a ideia original, né, não são um problema. Então a gente vê várias versões por aí. Então você tem, por exemplo, a NVI, que a gente usa muito, né? Eu leio basicamente só em NVI. Aí você também tem a Nova Almeida atualizada, também, que ela também tem uma visão um pouquinho mais de trazer uma linguagem mais clara ali, né? Mais assim, atual, né? Como o nome já diz. Tem também a NVT, que também já é uma versão da NVI, né? Basicamente, mais ou menos, não é? Tem a mesma. Não é bem versão, porque Não? todas elas olham pro original Ah, e sim, tem sim. estratégias de tradução Sim, diferentes, mas daí sim. já é um pouco mais complexo. Ok. Mas sim, ela é uma versão que busca ser ainda mais contemporânea do que a Exatamente. NVI. Ela seria tipo assim, não seria uma versão da NVI, ela seria uma outra versão, só que um pouco No estilo, mais. no mesmo estilo. Nesse As mesmo três são estilo. mais ou menos no mesmo estilo. Exatamente. Aí a gente tem também versões um pouco mais conservadoras, tipo a Exato. Revista e Corrigida, Almeida, tem a, corrigindo. tem a Almeida Revista e Atualizada, É, revista A Corrigida Fiel. Então a gente tem várias exatamente. versões muito boas Muito boas. que elas vão respeitar o original, então a Sempre. gente vai ter palavras diferentes, Uhum. nunca a ideia vai mudar. Aliás, Exatamente. em alguns poucos momentos, né, por causa da escolha de tradução, pode mudar um pouquinho, mas a ideia geral vai ser a mesma. Exatamente. Algumas vão ser mais fáceis de ler, outras vão ser um pouco mais difíceis de ler. E daí vai de acordo com o gosto. A gente gosta muito da NVI pela Sim. facilidade de leitura que ela tem, né? Sim. Que ela é bem mais fácil do que outras versões, né? Exatamente. Agora, a gente tem versões aí que elas acabam mudando um pouquinho aí Mudando bastante, né? É. E daí não é bom. A gente até trouxe aqui, né? Por exemplo, aqui a tradução Novo Mundo, que é a tradução lá do pessoal Testemunha de Jeová. Exatamente. Essa daqui, a gente até vai colocar um xizinho aí. Por quê? Ah, Acho que aqui dá pra gente ir um entendi. pouquinho mais longe. Em momentos nos quais a Bíblia ressalta que Jesus é Deus, e a gente consegue ver isso claramente nos textos, nos manuscritos originais mesmo, né, ali no Novo Testamento, a gente vê falando lá o João escrevendo que Jesus é Deus, que a palavra é Deus. Em outros lugares falam que a divindade de Jesus, ou a característica divina de Jesus. E deliberadamente Sim. a tradução do Novo Mundo esconde a divindade de Jesus. Exatamente. Por questão de ideia deles mesmo, De ideia né? dele. Da tradução, né? Da equipe de tradução. Então, acaba sendo uma... eles vão contra a Bíblia na forma original, né? Exatamente. Vão contra a Bíblia na forma original. A gente coloca isso assim porque em geral, todas as Bíblias são boas, mas a gente precisa ter cuidado com traduções, né? E ver qual que é a intenção da equipe de tradução para saber o que eles querem, né? E no caso dessa Bíblia, né, dessa versão, eles querem deliberadamente falar que Jesus não é Deus. O que é algo terrível, né? Algo que vai contra a nossa fé. E vai contra aquilo que Deus falou no início. Sim, exatamente. Você quer falar, pastor? Sem contar que eles desqualificam também o Espírito Santo e falam que é a força ativa de Deus. Isso é um pecado terrível. Jesus falou que esse pecado aí era mortal. Então, o testemunho de Jeová está praticando um pecado mortal. Mortal, para a morte mesmo. Porque blasfema e mente contra a terceira pessoa da Trindade. Sim. Na ideia de falar que Deus é um só, né? Eles falam que Jesus e o Espírito Santo não são Deus. Mas a questão é que a gente vê claramente na revelação da Bíblia que tanto Jesus como o Espírito Santo são Deus. Esse é um mistério, né? É algo que a gente precisa crer, que a gente crê, né? Exatamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, Amém. são três pessoas, Amém. são um único Deus. Amém. É aquilo que a gente crê.
A gente não pode exatamente. falar não para a Bíblia. E a gente não vai falar não para a Bíblia. A gente vai recebê-la e receber a Deus como Ele é. Amém. Exatamente. Só queria falar uma coisa, que pra gente entender, assim, fica bem assim, é o seguinte, a Bíblia, ela é o que é a revelação especial de Deus. Então, tudo aquilo que a pessoa queira ali é, mudar para falar, ah, não, porque eu acho dessa forma. Então, gente, aquilo não é de Deus. Não importa se a pessoa coloque como Bíblia, como essa é a revelação especial de Deus. Não é. Porque a revelação especial de Deus, ela é, como a gente viu, a mesma. Ela não muda, entendeu? Então, ela tem ali, você já, características, indícios do que é de Deus. Se a pessoa quer usar, quer, ah, não, essa informação a gente quer esconder aqui, porque a gente quer falar da nossa forma. Então, aquilo não é a palavra de Deus, é a palavra do autor. Então, não importa o nome que esteja ali, se não é aquilo que a gente viu na Bíblia ali, ó, Não né? é Bíblia. Não é Bíblia, não adianta a pessoa pôr, essa é a Bíblia, essa é a palavra de Deus, esse é o livro sagrado, nananana, como a gente vê em várias religiões até, né? E não é, porque a palavra de Deus, ela é a mesma. E ela não muda e ela não é de acordo com aquilo que alguma pessoa queira, é a palavra de Deus. Amém. Amém. Bom, gente, antes da gente finalizar a aula aqui, vamos terminar no horário, graças a Deus. Olha só, gente, esse é o momento. Podem bater palminhas, porque olha, foi um milagre do Senhor, hein? Bom, gente, antes, né, os irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão sobre esse tema em relação à necessidade da Bíblia? Aí a gente pode anotar e tentar trazer resposta Ai, nas próximas verdade, deixa eu aulas. ver aqui. Ai, calma aí, gente. Prontinho, gente. Tô com a mão na massa aqui já. Bom, os irmãos também podem ficar à vontade para trazer pergunta no grupo ou se não lá na central de Exatamente. perguntas. Caso vocês pensem, falem, nossa, isso daqui surgiu a dúvida. Será que porque assim, a aula foi densa, eu sei, a gente sabe, né? É um tema, assim, apesar de ser. A gente tentou trazer da forma mais descontraída possível, com exemplo e tal, mas eu sei que é um tema, a gente sabe, né, que é um tema difícil, é um tema mais pesado. Então devem surgir dúvidas, né? Caso vocês tenham alguma questão, vocês fiquem à vontade para trazer depois para a gente, para realimentar, né? Pode ser na próxima aula, pode ser agora mesmo, pode ser no grupo lá da Escola Bíblica, pode ser na central de perguntas. Hoje a gente falou, né, mais sobre a necessidade da Bíblia. Isso. Em aulas futuras a gente vai falar sobre a suficiência da Bíblia e sobre a clareza da Bíblia, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a autoridade e a Bíblia poder ser confiável, né? Mas na aula que vem a gente queria fazer uma pausa Sim. e dedicar um tempinho em memória aos cristãos perseguidos. Vai ser uma aula diferente, para tirar um pouquinho para nos tirar um pouco, né, do conforto, assim. Sim. E da nossa realidade também, né? Também, Que a gente exatamente. não vive essa realidade. Depois a gente, se Deus Depois a quiser, gente, se Deus quiser, retoma aí a parte retoma aí a parte esse estudo da Bíblia. desse estudo da Bíblia. Pode falar, irmão. Amém. Pode falar, irmão. Então, essa última parte que você colocou lá, para onde vamos, a Testemunha de Jeová, ela cita muito essa parte aí, que ela fala que do Espírito, né? Que a gente tem. Eles falam muito dessa parte para onde vamos, né? Tudo. Que eles não acreditam no Espírito Santo, né? Assim, Assim, a gente precisa ter uma esperança no futuro, né? Que se a gente só viver aqui na Terra, ai da gente, né? A gente tem uma esperança no futuro. Parte
parte não, né? Muito da nossa fé envolve isso. É, Mas a forma como eles colocam, bom, tem muita coisa, né? Assim, eu também não sou especialista naquilo que os testemunhos de Jeová falam, né? A gente sabe alguns pontos muito grosseiros, né, que eles sim, colocam, e daí isso daí a gente precisa alertar, porque só por eles a gente já consegue alertar os irmãos e falar, olha, gente, toma cuidado para não ser levado por um ensino errado, um ensino mau. É verdade. E mesmo porque, no fundo, toda religião tenta responder mais ou menos essas perguntas, é né? verdade. Qual que é o propósito da vida, de onde que a gente veio e para onde que a gente vai. Sim, E a gente entende que a palavra de Deus é a que nos revela isso de verdade. Verdade. Opa, 2 minutinhos. Verdade. Tem que tomar cuidado. exatamente. Mas é isso mesmo. Deus abençoe a todos. Quiserem meditar um pouquinho mais na Trindade, 1 de João 5, de 1 a 12. Mas tudo bem, mas pode, cada um medita na sua casa, não para atrapalhar nada. Mas amém, glória a Deus. Tá, vamos fazer a oração para finalizar aqui, gente. Faltam 1 minuto. Então vou fazer uma oração rapidinho, tá? Sim, amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua revelação. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sós aqui na Terra. Amém. O Senhor não nos abandonou, ao contrário. O Senhor quis falar conosco. O Senhor quis intervir na nossa história. E quis nos mostrar o Teu caminho, Pai. Obrigado. Ajude-nos, Senhor, a crermos cada vez mais na Tua Palavra, naquilo que o Senhor nos fala por meio dela. Que a gente também possa evangelizar, possa falar e levar adiante essa palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Ei, glória a Deus! Amém. A paz, gente. Paz, pessoal. Paz. Boa semana para vocês. Deus abençoe. Ei. Acabou. Ok.